tarde. O programa Gente que Fala está no ar, começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Você nos acompanha pelas imagens no Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão e participar também pelo WhatsApp. O número é o 973350038, de novo, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, 12:01. Hoje, quarta-feira, você sabe os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento nesse nosso espaço. E para análise, para o debate dos assuntos propostos aqui hoje na nossa pauta, vamos escalar aqui o nosso time de especialistas. Sandra Sabino Fonseca, ela é secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância Sanitária na Prefeitura de São Paulo. Sandra, boa tarde, como está? Tudo bem? Sandra? Olá, Sandra, cadê a sua conexão? Não temos a Sandra nesse momento, a gente segue aqui com a apresentação, depois a gente volta com ela. Daniele, ou doutora Daniele Kwiatkowski, ela é gastroenterologista, diretora clínica do Instituto de Cirurgia e Gastroenterologia do Paraná e consultora da Federação Nacional das Associações de Celíacos do Brasil. Está em Curitiba. Tudo bem, doutora Daniele? Tudo bem, tudo certo. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela presença, doutora. Doutora Mariana Oliveira Costa, cirurgiã dentista também com a gente, especialista em implante dentário e harmonização facial. Doutora Mariana, como está? Estou bem, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje. E o doutor Alexandre Rolf Moraes, advogado, especialista em direito civil, direito penal também. Tudo bem, doutor Alexandre? Tudo bem, muito boa tarde à nossa audiência, aos demais colegas. É uma honra estar aqui. Obrigado pela presença. Vamos voltar aqui, então, com a apresentação da Sandra Sabino Fonseca. Tinha havido um problema na conexão dela. A Sandra é secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância Sanitária na Prefeitura de São Paulo. Agora sim, né, Sandra? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero contribuir aí na discussão. Vamos lá, 12:03, nosso primeiro tema aqui nesta quarta-feira. Não bastasse, né, pessoal, o novo aumento dos casos de Covid-19 em todo o mundo, duas outras doenças muito incomuns estão preocupando todo mundo nas últimas semanas. Uma delas é a hepatite de origem desconhecida, que vem atingindo crianças e adolescentes de forma grave. Ela não tem nenhuma relação com os vírus tradicionais da hepatite, os vírus conhecidos por todos nós. Já são 500 casos em 20 países, registros de mortes, transplantes de fígado. E a outra doença é a varíola do macaco, que até pouco tempo não passava de raros casos na África, mas em menos de 20 dias já afetou pelo menos 150 pessoas em 18 países, com outras centenas de suspeitas mundo afora. Sandra, como é que está o trabalho da Prefeitura de São Paulo em relação a essa situação? A gente já trouxe algumas informações nas últimas semanas a respeito dessa questão da hepatite de origem desconhecida. A Prefeitura, nesse aspecto, já estava trabalhando e agora vem aí também para essa nossa preocupação a varíola do macaco. Como é que a gente pode ficar um pouco mais tranquilo em relação a isso, hein? Mauro, aqui na Secretaria Municipal de Saúde, nós temos um setor chamado de Vigilância Epidemiológica, que faz parte dos quadros de vigilância com a vigilância sanitária. Nossos técnicos acompanham o movimento de todas as doenças que existem para saber a situação endêmica de cada uma delas ou epidêmica. No caso da hepatite aguda, é de fato uma hepatite de etiologia desconhecida, ainda não foi descoberto o agente causador, ela está acometendo vários países no mundo, né? Acomete principalmente, exclusivamente até o momento, a população infantil e adolescente, e ela aqui no Brasil já chegou. Infelizmente, no Brasil, nós já tivemos notificados 60 casos, aqui na capital já foram 24 notificações, sendo 3 pacientes com a idade menor do que 5 anos, pacientes, crianças pequenas na primeira infância,
2 receberam transplante de fígado, uma infelizmente foi a óbito, e nós estamos acompanhando a evolução dessa doença aqui e não temos ainda a causa. Infelizmente, ainda estão procurando o agente causador. A suspeita de que poderia ser causada pelo adenovírus, que é o vírus Sim. do resfriado, ou até uma consequência da Covid-19, né? Mas nada conclusivo ainda em relação a essas questões. Nada conclusivo. Observou-se que essas crianças, elas apresentam traços de infecção viral pelo adenovírus, então é uma pista a ser seguida, que os cientistas provavelmente estão seguindo, mas tem várias hipóteses com relação a essa etiologia. Pode ser consequência da própria Covid, que possa estar alterando o sistema imunológico das crianças que entraram em contato com o vírus. Pode ser que o próprio vírus da Covid tenha mutado o adenovírus, tornando ele mais agressivo. Então, os cientistas estão trabalhando nessa linha para descobrir a causa e aí sim identificar possível prevenção e tratamento mais adequados. E em relação à varíola do macaco, o que a gente tem de informações? É uma doença do animal, mas que é transmitida de ser humano para ser humano. Sim, a varíola do macaco iniciou na África, os primeiros casos. A gente já sabe que é uma infecção que transmite de pessoa para pessoa, então provavelmente respiratória também, mas no Brasil ainda não temos nenhum caso. Felizmente, estamos monitorando, ainda não houve nenhum caso relatado aqui no território nacional. Sim. Vamos girar esse assunto entre todos. Doutora Daniele, quais as preocupações em relação a essas duas doenças a partir da sua especialidade, a gastroenterologia? Eu não atendo crianças, então a hepatite ainda não faz parte do meu universo. Eu tenho recebido somente as orientações que vêm dos hospitais gerais, né, os hospitais que eu participo, e aqui em Curitiba a gente já teve alguns casos também, e é uma situação bem preocupante entre os pediatras. Já a varíola, hoje chegou ainda um novo comunicado, orientação para ficar atento aos sinais, aos sintomas, mas também não houve, como já foi comentado, não há nenhum caso no Brasil, felizmente até agora, né? Então nós temos que ficar alerta somente. Doutora Mariana, as preocupações em relação a essas duas doenças, a partir da sua área, a odontologia, os procedimentos nos consultórios? Então, eu acredito que nós devemos estar atentos aos sintomas. Na anamnese, nós realizamos ali todas as perguntas para os pacientes, para saber como que está ali a questão da saúde geral. Então, tendo qualquer sintoma, como pode ser transmitido, né? Como ela bem falou, via respiratória, não vir até a consulta, sempre estar remarcando, né? Porque normalmente nós estamos realizando tratamentos eletivos. Então, quando não for nada de urgência, tá procurando ali o ambiente médico, né, para estar tratando da saúde e deixar os tratamentos eletivos odontológicos para um outro momento. Sandra, ainda em relação a esse tema, tudo começou com um brasileiro na Alemanha, não é? Você diz sobre A questão da varíola do macaco, né? Começou com essa pessoa, né? Ele teve contato provavelmente com população africana. A gente sabe que os africanos hoje eles migram muito para a região da Europa, né? Devido às dificuldades do território deles, inclusive clandestinamente. Então, lá na Europa, provavelmente a gente vai ter um grande número de casos, mas ao que tudo apresenta, é uma infecção benigna, né? Até o momento a gente não tem relatos de maiores gravidades. Então, a gente está monitorando, é uma doença nova, precisamos compreender melhor, mas ao que tudo indica é benigna. Não é como a varíola antiga. Sim, mas contato deste brasileiro por lá, aqui com brasileiros, há relatos, não? Não, ainda não. Não. Ainda não temos casos registrados aqui no Brasil. Sim. Muito bem, 12:10, vamos seguir. Alexandre, você quer falar sobre esse tema, sua preocupação como cidadão? Você não é da área médica, advogado?
Olha, Mauro, apesar de não ser da área médica, que eu admiro Sim. muito, respeito, rendo as homenagens às médicas aqui presentes e também à audiência do programa, o que nos chama a atenção é a velocidade como as coisas se propagam, proporcional à tecnologia que temos. Outro dia eu li um livro da pandemia de 1917, 1915, e é incrível como tem características para importarmos para o momento atual. É incrível como a nossa vida mudou e é incrível como no nosso trabalho, perante a justiça e perante os órgãos governamentais, nós temos que ter estrutura para combater. É isso. Meio-dia e 11, programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar, do comportamento por aqui. Vamos seguindo com o nosso próximo tema. Sandra, olha, a Secretaria de Saúde aqui da capital, município de São Paulo, está promovendo o programa Avança Saúde, e o objetivo desse trabalho é ampliar a oferta de exames, melhorar as condições de acesso e aprimorar a qualidade dos serviços no âmbito do SUS, o sistema de saúde aqui na capital, né? Nos eventos são realizados exames, atendimentos médicos, busca ativa de pacientes, aplicação de vacinas e atividades educativas de prevenção de doenças e qualidade de vida. Neste ano já foram realizados os Avança Saúde Mulher, Hipertensão e Auditiva. E agora, sábado que vem, será a vez do Avança Saúde Diabetes. O que a população de São Paulo, o munícipe, precisa saber mais a respeito deste programa da Prefeitura aqui da capital, Sandra? Mauro, esse programa de saúde foi idealizado aqui pela Secretaria Municipal de Saúde para acelerar a retomada dos atendimentos pós-pandemia. Nós tivemos 2 anos de atendimentos fragmentados, focando na Covid, e deixamos os nossos pacientes crônicos, às vezes o acompanhamento rotineiro da mulher, um pouquinho em segundo plano, primeiro pela necessidade de priorização da pandemia, né, onde os nossos pacientes corriam risco de vida, então era o nosso foco, e segundo, porque os próprios pacientes, eles tinham um pouco de receio em procurar as nossas unidades para sua prevenção, uma vez que eles tinham medo de se contaminar nas próprias unidades onde a gente atendia os pacientes com Covid. Então, os Avança Saúde estão sendo uma estratégia muito importante. Nós começamos o ano passado, que você nos citou, com Avança Saúde Espirometria. Foi o primeiro Avança devido à grande necessidade de fazermos o exame de espirometria para os próprios pacientes advindos da Covid. Então, nós tínhamos uma fila de espera de 21 mil pessoas, conseguimos baixar para 8 mil com o projeto Avança, e ela continua diminuindo. Nós fizemos o Avança Saúde Bucal, que permanece até hoje, onde nós colocamos nas UBSs a confecção de prótese dentária, que antigamente eram feitas só em centros especializados. Então, com isso, nós já derrubamos 40% da fila de espera em prótese dentária. Isso é muito importante para a população, você muda a vida das pessoas com uma prótese dentária, é impressionante. Sem dúvida. Como ela se reinsere de novo na sociedade, muda o intelectual, muda a emocional, tudo. Então, está sendo muito bacana. E esses que você citou, né? O Avança Saúde Mulher, que nós iniciamos em março, com 2 sábados, onde nós chamamos as mulheres das regiões para procurar a unidade básica de saúde, para colocar a sua saúde em dia, o seu controle ginecológico em dia. Então, nós trabalhamos com estações, viu, Mauro? Então, todas as nossas unidades prestam o mesmo serviço às mulheres. Então, nós temos a estação da prevenção, nós tínhamos, né, no Avança, os métodos contraceptivos, para ela poder definir o que mais ela tem afinidade, a consulta médica, a medição de pressão, colocar a carteirinha de vacina em dia, um atendimento integral às mulheres. Nós conseguimos atingir, nesse dia, 54 mil mulheres no Avança Mulher, nesses 2 sábados. Aí nós fizemos o Avança Saúde Hipertensão, na mesma lógica, chamar os nossos pacientes crônicos com hipertensão, que são acompanhados pela rede, para que eles retomem o acompanhamento de rotina, colocar esse acompanhamento em dia, avaliação da prescrição médica, nova consulta médica, reavaliação da pressão arterial, também foram feitas estações de onde ele ia parando, ia fazendo a sua
avaliação até chegar na consulta médica. Nós conseguimos atender aí 18.500 pessoas que colocaram a sua saúde em dia. Iniciamos o Avança Saúde Auditiva, que com a pandemia nós chegamos a acumular 3 anos de fila de espera de aparelhos auditivos, sobretudo para idosos, porque os pacientes infantis a gente continuou atendendo, né, até por ser uma prioridade, porque a criança precisa do aparelho auditivo para se alfabetizar e para começar a treinar a sua fala. E os idosos não nos procuravam também, de medo da própria pandemia. E Então, agora, no próximo sábado, Avança Saúde e Diabetes. Como é que isso vai funcionar na prática? O diabetes vai ser muito interessante. Nós vamos atender todos os pacientes diabéticos. Vamos fazer a avaliação do risco cardiovascular dos pacientes, para os pacientes saberem qual é o risco dele dentro da situação em que ele se encontra. Peso e altura, a pressão arterial. Então, tudo isso vai dar um score para nós, né, após esse questionário, e ele vai ser avaliado e encaminhado aos setores aonde ele terá benefício na sua saúde. São atendimentos para pacientes que já são acompanhados pela prefeitura, já estão no SUS, ou para pacientes também que, sabidamente, diabéticos podem procurar também o serviço, podem procurar o Avança Saúde? Podem procurar. Todos os pacientes são bem-vindos, as pessoas que têm o diabetes. Nós, inclusive, colocamos faixas nas unidades para que a população que transita pelo local possa saber da nossa ação. Então, com isso, nós vamos conseguir colocar o atendimento dos nossos pacientes em dia e também, provavelmente, fazer diagnósticos, atrair novos. Agora, nós temos nutricionista também, viu, Mauro? Em quase todas as UBSs do município, para ter uma atitude frente aos pacientes na perda de peso, que também é outra epidemia aqui nacional, o ganho de peso, né, o sobrepeso e obesidade. E como é que funciona, secretária Sandra? As pessoas vão aos postos, às UBSs, vão aos AMAs, os atendimentos ambulatoriais, no sábado e no domingo, como é que é isso? Isso vai ser no sábado, esse sábado agora, dia 28 de maio, das 8 às 17 horas. Não é preciso agendamento, a pessoa pode procurar a sua UBS, os nossos profissionais estarão lá, ele vai ser recebido pela nossa recepção, e aí ele vai ser encaminhado para as centrais de atendimento de acordo com os temas. Ele vai passar em todas as centrais, até a consulta médica, e vai sair de lá com orientação, com acompanhamento e com a sua programação de tratamento. Agora, eu destaquei aqui também, secretária Sandra, busca ativa de pacientes. Há necessidade da prefeitura ir até a casa de determinados pacientes para buscá-los para os atendimentos? Nós vamos fazer esse sábado a busca ativa dos faltosos de vacinação. Então, aproveitando que a rede toda vai estar aberta, nós vamos fazer a multivacinação, que é colocar a carteirinha das crianças e dos adultos em dia, e vamos também fazer a busca ativa de pacientes que faltaram nas doses de Covid, que ainda não tomaram as doses que faltam da Covid, e vamos fazer a vacinação de Covid e influenza nos pacientes acamados. Aquelas pessoas que não podem vir até o UBS para tomar vacina, a nossa equipe vai na residência e faz a vacina. Eu quero aproveitar, eu vou passar aqui a conversa para a doutora Daniele, que é gastroenterologista. Doutora Daniele, no próximo domingo será celebrado o Dia Mundial o dia do gastroenterologista, né? O dia do profissional. Aliás, antecipadamente, parabéns aí para todos os médicos aí dessa especialidade, a gastroenterologia. Vai haver aqui em São Paulo, eu não tenho todas as informações, mas vai haver um movimento na Avenida Paulista, uma caminhada que vai sair do Shopping Center 3 até a sede da Fiesp, praticamente meia Avenida Paulista. É um trabalho feito pela Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo, com o objetivo de chamar a atenção
da população para as doenças gástricas, que, quando não tratadas, quando não descobertas a tempo, certamente vão levar muitas pessoas a óbito. O seu entendimento a respeito de trabalhos como esse de conscientização, que depois eu vou voltar aqui com a secretária Sandra, para a gente falar um pouquinho sobre a possibilidade de um avanço à saúde nessa área da gastroenterologia também. Sim, é super importante esse tipo de projeto que a Sandra comentou, porque é um resgate da saúde. O que a gente observou agora, nesse período de pandemia, é que os pacientes crônicos se afastaram dos consultórios, das unidades de saúde, e o que houve foi um atendimento de novos pacientes, novas patologias. Então, na gastroenterologia, especialmente, foram 2 anos de trabalho muito intenso e de doenças que habitualmente a gente não via mais. Por exemplo, as úlceras reapareceram, as doenças funcionais, que têm um impacto emocional importante, mas os pacientes crônicos estão voltando agora, lentamente. A última consulta, em geral, foi em 2019. Então, esse tipo de trabalho, de conscientização, é muito importante para que chame a atenção do paciente, para que ele volte ao seu médico, volte ao atendimento, que com certeza o impacto depois, tanto na saúde quanto financeiro, se a gente for pensar em absenteísmo, né, no trabalho, o impacto é muito maior. É sempre mais difícil você resgatar a sua saúde do que mantê-la, né? Doutora Mariana, esse trabalho que vai acontecer na Avenida Paulista, no domingo, é promovido pela Sociedade de Gastroenterologia de São Paulo, começa às 10 horas da manhã. Quem estiver pela Avenida Paulista poderá participar dessa caminhada, como eu disse, que vai do Shopping Center 3 até a sede da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. Sobre essa questão dos problemas gástricos, muitos deles começam pela boca, né? Problemas de dentição, problemas de mastigação e que vão acarretar justamente os problemas gástricos, né? Isso mesmo, a importância de uma mastigação efetiva, né, para ter uma boa digestão, ela é de suma importância. Então, nesse período realmente de pandemia, os pacientes estiveram ausentes do consultório, né, outros procedimentos a gente estava fazendo mais preventivos, e o que eu percebo hoje é que estão retornando pacientes com grande perda dentária, né, por uma cárie, às vezes que invadiu ali o nervo do dente, deu um canal e não foi tratado, e esse dente acaba não resistindo, né, e fraturando. Então, infelizmente, muitas perdas dentárias, e esse trabalho de estar ali devolvendo essa mastigação para a população com próteses dentárias é de suma importância, porque a partir daí nós temos, além da estética, né, uma boa mastigação e com isso uma boa digestão. Então, infelizmente, a gente teve esse impacto negativo na odontologia em questão do cuidado, porque estava em casa, estava usando máscara, negligenciaram muitas vezes a escovação, né, durante ali o dia do home office, ou não estava ali saindo, né? Então, infelizmente, teve esse impacto negativo de várias perdas dentárias, mas que agora estamos conseguindo reabilitar esses pacientes com implantes dentários, com próteses também. Sandra, a doutora Mariana destacou bem, né? Não é só uma questão estética, e você falava aí anteriormente sobre o trabalho feito pela prefeitura em relação à população que necessita das próteses, né? Então, não é só pela questão estética, mas especialmente pela parte funcional. Qual é a possibilidade de a gente ter nesse programa da prefeitura também atendimento para os problemas gástricos? Então, Mauro, nós começamos em outubro do ano passado, em agosto, 2 de agosto do ano passado, o projeto Avança Saúde, Cirurgias e Exames. E dentro desse projeto, que visava atacar já as filas cirúrgicas que se formaram durante a pandemia e algumas filas de exames diagnósticos, nós temos a colonoscopia e a endoscopia. Então, nós temos 17 hospitais-dia hoje na capital. Desses 17 que funcionavam só das 7 às 19 horas, 9 deles já foram transformados em 24 horas. Então, com isso, nós aumentamos a nossa capacidade cirúrgica e de exames para que essa fila ande mais rapidamente, as pessoas possam ter seu diagnóstico com mais brevidade. Nós já fizemos 61 mil cirurgias desde que a gente começou com esse projeto Avança. Agora, no segundo semestre, nós vamos passar mais 2 HDs para 24 horas e até o final dessa gestão, todos eles vão funcionar 24 horas.
Muito bem, 12h25, a gente vai seguir aqui com mais um tema por aqui. Doutor, antes de seguir, na verdade eu estou enrolando aqui um pouquinho porque eu perdi a minha ficha. Eu quero colocar o doutor Alexandre na conversa também enquanto eu procuro a minha ficha. Certo, Mauro. Vamos lá. Olha, em relação à campanha, secretária, você está de parabéns. Eu acho que quando nós saímos do Brasil, nós vemos a importância do SUS, de um sistema de tamanha envergadura e que traz a marca, para mim, a mais humana de todas, que é a universalidade no atendimento e na cobertura. Isto é muito importante que o ouvinte saiba a importância do SUS, que o ouvinte fique atento a fake news que recebe de todo lado, a soluções assim tiradas da cartola, como não, acaba com o SUS, privatiza, todo mundo vai ter mais acesso. Isto é uma inverdade. Nenhum país do mundo enfrentou essa questão e nenhum país do mundo tem um sistema único de saúde do tamanho do nosso. E realmente me emociona ver esse tipo de campanha. Essas iniciativas são constantes, as pessoas que participem, que se vacinem, coloquem a carteira em dia, porque é importante. Eu tenho na família depoimento em relação a isso. Minha mãe tem 93 anos, teve Covid, agora com sintomas leves. E a colega dela, lá em Porto Alegre, tem 104 anos, também teve Covid. E todas superaram muito bem em razão da vacina. Lógico. Então, essa homenagem a ser feita por esse brilhante trabalho, Sandra. Obrigada. Nossa capilaridade de serviços é o que faz a diferença. E as várias estratégias que a gente usou durante a pandemia para atingir todas as camadas sociais da nossa cidade e do país como um todo, né? Eu falo pela cidade, mas também queria agradecer à população, aproveitar a tua fala, pela eleição do melhor serviço de saúde pública da cidade de São Paulo, onde nós já ganhamos por 2 anos consecutivos. Então, eu queria agradecer muito. Eu acho que a população já sabe diferenciar as fake news, ela tem sentido a diferença que o SUS tem feito na vida dela, das famílias. Então, isso nos deixa muito felizes e acho que estamos no caminho certo e melhorando cada vez mais. A nossa ideia é melhorar e entregar um serviço de maior qualidade cada vez mais. Doutor Alexandre, interessante, né, Sandra? Desculpa. Pode seguir. Não, eu acho interessante porque quando a gente fala nesses programas e pensa em aparelho auditivo, em prótese dentária, o que tem que se pensar é que isso não impacta só na autoestima, não é só uma questão de estar melhor apresentado, mas isso interfere em toda a vida da pessoa. Ela melhora a sua saúde mental, com isso maior possibilidade de trabalho. Então, o impacto na saúde em geral é gigantesco, não é uma coisa pequena, ao contrário, é enorme para a pessoa que recebe. Nossa, a gente tem tido, doutora, cada relato dos pacientes que chegam a emocionar os nossos profissionais dentistas. Às vezes eles nos mandam aqui para a gente ver o reconhecimento da população e, sobretudo, a população de rua, que também é atendida de forma especial pelas nossas UONs, que são as unidades odontológicas móveis, que circulam aqui no centro da cidade e oferecem tratamento dentário para a população em situação de rua e as próteses. Então, eles mostram a foto do antes e do depois, e é o primeiro passo para a reintegração social, né? Ele se sentir melhor com ele mesmo, para se apresentar, para ter um trabalho, enfim. Doutora, secretária Sandra, para a gente associar aqui a fala do doutor Alexandre, importante a fala dele, né? E é o entendimento aqui do programa Gente que Fala, é a opinião do programa Gente que Fala, a importância do Sistema Único de Saúde, a gente verificou, a partir de longas entrevistas por aqui, a importância de todo o trabalho feito ao longo da pandemia. O SUS, que sempre foi o grande plano de saúde dos brasileiros, e mais ainda nos últimos tempos, daquelas pessoas que perderam seus empregos, que perderam seus planos de saúde, aqueles que eram pagos pelas empresas onde elas trabalhavam, e passaram, parece que a descobrir o SUS, uma coisa que a gente tratou disso esses dias, nessa semana ainda, pessoas que descobriram o SUS, descobriram no SUS a qualidade, a referência no atendimento à saúde. Então, esse é o nosso entendimento, a nossa opinião, e parabéns a vocês. Muitas pessoas, durante a pandemia e a assistência que nós prestamos, porque com relação à Covid, eventualmente pessoas que não usavam o SUS nos procuraram, tanto para atendimento quanto para vacinação,
deixaram de pagar a sua assistência suplementar porque viram no SUS um grande suporte, né? Um grande apoio para a sua saúde e, enfim, podem usar o dinheiro para outras coisas, passear, por exemplo. Muito bem, 12:30 no programa Gente que Fala, uma parada breve, mensagem do nosso apoiador. A gente volta rapidinho com a sequência dos nossos temas por aqui. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. De volta com o programa Gente que Fala, 12:31, programa de quarta-feira com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento. A gente vai dar uma pausa agora nessas questões para a gente receber o Daniel Matos, doutor Daniel Matos, advogado, economista, perito judicial. Tudo bem, Daniel? Tudo. E você, Mauro? Tudo bem. Boa tarde para você. A gente vai falar de uma outra saúde, que é a saúde da economia brasileira. E o que ainda preocupa essa questão dos combustíveis, né, preço dos combustíveis nas alturas e troca do controle da Petrobras, né, a gente acompanhou aí no início da semana, sai Caio Paes de Andrade, entra José Mauro Ferreira, ou melhor, sai José Mauro Ferreira e entra justamente Caio Paes de Andrade. É tanto nome, em 40 dias tudo muda, a gente acaba misturando os nomes por aqui. Bom, essa nova troca na presidência vai implicar em mudanças lá no Conselho, são 8 integrantes do Conselho de Administração da empresa, 8 vão ser alterados, o mercado financeiro fica agitado, fica nervoso, como é que está isso? Pois é, você trocou o nome, é natural, porque nessa troca, né, é capaz que troque de novo daqui a uns dias. Então, não é difícil. Futuro só Deus sabe. Então, você tem uma troca, né, o que é a informação aí sensível é que você tem uma troca, né, de todo o conselho, como você apontou, diretivo, o que isso gera um grau de incerteza muito grande no investidor institucional, que é aquela pessoa que já investe conhecendo bem o rumo da ação, o mercado, a situação atual, como os outros investidores que acabam investindo na Petrobras pelo renome e até por ser um grande ativo brasileiro, né? E aí a gente tem um efeito muito grande, porque depois que é comunicado, você tem essa troca ontem, né? No aftermarket, o que é essa expressão? Quer dizer que antes da Bolsa de Valores abrir, no Brasil e nos Estados Unidos, né, que a Petrobras tem ela também é cadastrada na NYSE, que é como se fosse a Bolsa de Valores norte-americana, e já abriu no aftermarket, né, antes da compra e venda regular, em menos de 10%, ou seja, os investidores, tanto os institucionais como os demais investidores, odiaram essa mudança, porque indiretamente o sinal que passa ao mercado é que, infelizmente, a gestão ou a continuidade da empresa ela vai ser objeto de intervencionismo por intenções ou não políticas, mas ela vai ser objeto de intervencionismo constante, o que pode afetar o desenvolvimento e a saúde financeira da instituição, porque, como todo mundo sabe, o interesse por determinado ativo surge à medida que ele performa bem no mercado. A partir do momento que você começa a tolher, né, a limitar a capacidade daquela empresa se desenvolver, você, infelizmente, afeta os investidores, porque isso é um reflexo do preço que eles têm, tanto nos dividendos como na precificação das próprias ações. E aí, aquela pergunta, por que a gente está falando de Petrobras hoje, dia de falar de saúde, de bem-estar e de comportamento, estamos falando da saúde da empresa que corre risco, né, com todas essas intervenções. Esse é o ponto, certo, Daniel? Isso, e esse é o ponto interessante, porque assim, existia um projeto de lei, ou era uma intenção de um projeto de lei, de que os dividendos da Petrobras, como ela faz parte do governo federal, ela deveria ser repassado à população. Nunca avançou, né? Infelizmente, mas isso é o porquê a gente vê essa informação agora tão relevante, porque de uma certa forma acaba sendo um ativo de interesse nacional e infelizmente está passando por esse momento crítico, né, por N fatores
que surgem aqui agora, políticos ou não, mas estão acontecendo dentro da instituição. Legal. Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial, obrigado pela presença, pela rápida análise aqui. A gente se fala na próxima semana. Obrigado, até boa tarde a todos. Boa tarde. Aí a gente segue faltando 25 minutos para 1h com mais um tema aqui no programa Gente que Fala. O governo federal sancionou no dia 22 agora o projeto de lei que institui a bula digital de medicamentos disponível por meio de QR Code. O PL havia sido aprovado na Câmara com a ressalva da obrigação do acompanhamento da bula impressa, exceto em casos a serem definidos pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que afirma que o projeto de lei e a extinção da bula impressa são inadequados e inoportunos para a saúde da população. Doutor Alexandre, a bula continua, a bula impressa, né? A bula continua, Mauro, felizmente, para todos nós, para a sociedade, para o consumidor, o direito à informação está razoavelmente preservado. O que nos causa estranheza é que, na iniciativa do projeto, e atenção, projetos de lei iniciam conforme uma iniciativa, que pode ser popular, pode ser do executivo ou pode ser do legislativo, onde há o berço natural das leis. E, no caso presente, um deputado do estado do Maranhão, médico, inclusive, convém ressaltar, ele escreveu um projeto de lei baseado na experiência que ele teve num restaurante ao longo da pandemia, que foi ler o cardápio por meio do celular dele. A partir dali, ele entendeu que ele poderia extinguir a bula impressa dos medicamentos, porque, afinal de contas, o cardápio do restaurante está dando tão certo, todo mundo tem celular, e vamos tocar um projeto. Então, o que nos causa imensa estranheza, nós detectamos a entrada desse projeto dia 3 de novembro, e no dia 5 de novembro do ano passado, havia sido aprovada a urgência na tramitação do projeto. Ora, quando há uma determinação de urgência, quando há o carimbo de caráter de urgência, as comissões temáticas sobre determinada lei ou projeto não se manifestam no tempo e modo devido, tanto que nem a Anvisa sabia do projeto. O que acontece é que se marca plenário para a votação daquele projeto e ali no plenário as comissões têm direito de comparecer e fazer os seus pareceres, né? Então, o passo seguinte nosso foi entrar em contato com a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça, onde a presidente, a deputada Bia Kicis, nos recebeu e também ficou espantada com essa urgência e pôde mobilizar parlamentares. A partir dali foi o deputado Celso Russomano, que eu cito nomes, pois ele preside a Comissão de Defesa do Consumidor. O deputado Coronel Tadeu também foi sensível, e outros parlamentares tomaram contato, porque o projeto original extinguia a bula impressa, manteria só o QR Code. Passamos também a verificar na sociedade, olha, de onde saiu essa ideia? Quem está defendendo isso? Qual o interesse? Então, detectamos startup fazendo pequenos fóruns de discussão no YouTube, dizendo fim da bula impressa. Quando você ia discutir com esse tipo de gente que cria o software para ler um QR Code, que não é uma coisa muito complicada, o argumento era o seguinte: vamos salvar árvores. É tão deslocada a discussão, porque ela viola o direito à informação. A primeira informação importante que o ouvinte tenha é que não é derrubada nenhuma árvore da floresta amazônica para fazer uma bula de medicamento. A segunda é a falácia do preço. Me permita falar nesse tom, Mauro, porque é uma falácia. Você vai baratear o preço do medicamento. Ora, o milheiro de uma bula de medicamentos custa menos de R$60. Para conseguir essa performance, a indústria trabalha, obviamente, com máquinas importadas, feitas na Europa, na Alemanha, principalmente, onde é o berço dessas máquinas. Ora, para o empresário trazer componentes, e normalmente eles trabalham com peças novas ou usadas, para que essas máquinas se mantenham produzindo bulas e a informação chegue a todo paciente no Brasil, a ginástica é imensa, tributária, de tempo, de transporte. O manejo das árvores plantadas para produzir a celulose, nós temos certificações internacionais, nós temos agentes de mercado, uma cadeia produtiva totalmente conforme as melhores práticas de ESG no Brasil. Então, o fato é que nesse fórum de discussão que eu tive a oportunidade de participar e perguntando, questionando, olha, mas vocês acham que todo mundo tem um smartphone que leia um QR Code e tem acesso imediato à informação? A resposta que me foi dada foi a seguinte: olha, nós temos quase 11 milhões de analfabetos que também não sabem ler bula de papel.
Portanto, eu considero uma discussão absolutamente desarrazoada e deslocada do que é normal de se ter numa sociedade. E, a partir disso, eu evoco o fundamento constitucional, mesmo que da base, a existência do nosso SUS, da nossa Previdência Social. A Constituição Federal prevê o direito à informação. E ele não está em qualquer lugar, está no artigo 5º dos direitos e garantias individuais. Doutora Alexandre, pétrea. A ideia da bula digital pode ser até boa no sentido de que ela conviva com a bula impressa. Claro. Se a pessoa, por exemplo, não tem o remédio em casa e quer consultar uma bula, antes da compra do remédio, ela o faça, enfim. Agora, como você destacou, no Brasil mais remoto, muita gente não tem smartphone, não tem sinal de internet para poder fazer uma leitura de um código de QR e acessar a bula, enfim. Então, não é o Brasil, não é o Brasil daqui, né? Do Sudeste, onde estamos, das áreas mais desenvolvidas. Olha, veja, Mauro, ouvintes e demais amigos aqui presentes, não se trata de demonizar a tecnologia, não se trata de dizer tecnologia não venha, fica o papel, como muita gente tenta deslocar, não é isso. A tecnologia é importante, se trata de reconhecer a realidade de um país de dimensões continentais, que muitas vezes, mesmo aqui na grande São Paulo, nós não conseguimos acessar um mapa num celular com facilidade. Não é fácil, e nós não estamos falando de um produto como um cardápio de restaurante. Nós falamos de medicamentos, de drogas. A diferença, os médicos, as doutoras podem me corrigir, mas eu tenho para mim que a diferença entre o medicamento e o veneno é a quantidade. Se ministrar inadequadamente, nós combatemos a supermedicação, nós combatemos aquela boataria de pessoas que pedem para o vizinho medicação, olha, fala para o médico, eu falo para familiares. Não, mas o que você acha? Eu sou advogado, eu acho que você tem que ir no médico. Você vai no médico, você não se automedique. Não tente combater doenças graves com um chazinho, sem antes, não estou menosprezando o chá, mas sem antes consultar um médico. Você consulta um médico e a informação precisa, clara e disponível, por enquanto, no nosso país, está na bula impressa, que depois dessa intervenção e dessa atuação dos parlamentares, ela foi mantida. Agora, dentre as negociações, lá surgiu uma disposição que menciona o seguinte: a Anvisa vai determinar que medicamento terá só uma modalidade de bula. Então, para que o ouvinte situe bem esse tema, obviamente, na rede hospitalar de atenção básica de saúde, muitas vezes você não vai entregar a bula para aquele paciente que está ali acamado. Ele tem direito a ter acesso às informações. Se ele pedir, alguém vai exibir. Mas ele está sendo medicado, está sendo atendido por uma enfermeira, etc. Então, talvez ali você não tenha necessidade de todos aqueles displays que está contendo uma bula. Agora, o que se pretende por parte de muitos fabricantes é extinguir completamente a bula de papel e deixar o QR Code, e se o paciente acessou ou não, é problema dele. Portanto, é uma questão legal grave, de envergadura. 17 minutos para 1h, a gente segue com mais um tema por aqui, no programa Gente que Fala. 16 de maio foi o Dia Mundial da Conscientização sobre a Doença Celíaca, que atinge aproximadamente 2 milhões de pessoas somente no Brasil, sendo que muitas delas ainda sem diagnóstico definido. O problema é genético, autoimune e crônico, causado por uma reação do sistema imunológico à ingestão de glúten e pode surgir tanto na infância quanto na vida adulta. Para os especialistas, a doença celíaca representa um grande desafio diagnóstico, já que seus sintomas são muito variados. Doutora Daniele, é possível que muita gente tenha a doença celíaca e não sabe disso? Sim, é estimado que 1% da população mundial seja celíaca. Mas sabemos que para cada celíaco diagnosticado, nós temos cerca de 8 pessoas sem diagnóstico. E esses 8, em geral, eles orbitam em torno do celíaco. Então, o que quer dizer isso? São os familiares diretos. Os familiares de primeiro grau têm 10% de chance de serem celíacos também. Sim. Agora, às vezes a gente vê determinadas situações, fala, isso aí é da moda. A intolerância à lactose, a doença celíaca, que, enfim, não pode com glúten, parece que num determinado momento todo mundo começa a ter essas coisas todas. Não é bem isso. Esse problema não é bem isso. Esse problema parece que está eclodindo agora, mas já vem na esteira aí já há muito tempo, né?
Na verdade, a doença celíaca sempre existiu. É uma doença genética, onde o teu organismo, quando percebe a presença do glúten, age contra ele mesmo. Então, o teu sistema imune desperta e atinge a ele mesmo. Sempre existiu. O que acontece é que com essa dieta da moda, se retirar o glúten, houve, na verdade, um desserviço à população, porque as pessoas retiram o glúten de maneira errada e, com isso, agravam a sua doença celíaca se ela existir. Então, é um péssimo, uma situação muito ruim você tirar o glúten antes de uma investigação. As desordens relacionadas ao glúten existem desde sempre, desde que o homem começou a consumir o trigo, o centeio, a cevada. Só que antes o diagnóstico era mais difícil. Ainda hoje temos pouco acesso ao diagnóstico. A gente sabe que tem um protocolo do SUS, um protocolo no Ministério da Saúde, que nos diz como fazer tanto o diagnóstico quanto o acompanhamento dessa doença. Eu tive o prazer de participar agora da atualização desse protocolo no Ministério. O protocolo ainda não foi publicado, mas ele está lá. Então, o exame é disponível para a população, tanto os exames de sangue quanto a endoscopia digestiva. Qual a importância dessa substância, glúten, para o organismo? Se você não tiver nenhuma desordem relacionada a ele, não tem nenhum problema em consumi-lo, tá? Hoje o glúten tem sido considerado um vilão, como já foi o ovo, já foi o leite, né? A gente sempre procura um alimento vilão. Mas, para as pessoas que têm dificuldade em relação ao glúten, ele ativa o sistema imune. Então, o teu organismo começa a agir contra ele mesmo, e com isso ele pode ou despertar outras doenças autoimunes, como, por exemplo, o diabetes, que a gente falou agora há pouco aqui, uma psoríase, as artrites, outras doenças de pele, ou pode se agravar, causando até mesmo infertilidade, abortamentos de repetição, os tumores, câncer de intestino, em crianças, déficit de crescimento, desnutrição. Então, pode trazer múltiplas consequências, vários desdobramentos. É um problema genético, como destacamos aqui, a doença celíaca, e pode ocorrer em qualquer fase da vida, não é isso? O que leva a acontecer mais cedo ou mais tarde? É a própria ingestão do glúten de forma exagerada ou algum tipo de gatilho do organismo que em determinado momento da vida vai disparar e vai acontecer? Veja, a gente nasce com esse gene. Então, 30% da população tem o gene positivo para a doença celíaca. Somente 1% desenvolve a doença. Então, o que acontece nesse 1% de diferente? Pode ser um fator ambiental, por exemplo, infecções intestinais, um gatilho emocional, como uma situação de estresse, como luto, divórcio, casamento, gestação. Então, existem gatilhos para que a doença autoimune apareça. Pode ser outra doença autoimune não tratada, não se sabe exatamente qual e nem quando isso acontece. O que é importante a gente lembrar é que a doença celíaca ela não escolhe sexo, não escolhe etnia e não escolhe faixa etária. Antigamente se acreditava que era uma doença típica da infância, que só acontecia em crianças. Hoje não, a gente sabe que adultos podem despertar uma doença autoimune, podem se tornar celíacos na vida adulta, ou até mesmo idosos. Não existe uma faixa etária para diagnóstico. A gente tem que ficar alerta aos sinais e aos sintomas. Faltando 12 minutos para 13h, a gente vai avançar aqui para mais um tema. Doutora Mariana, vamos falar sobre o seguinte: reabilitação oral aliada à beleza facial. É a técnica chamada de harmonização orofacial. Um tratamento que busca equilibrar a relação estética e funcional do rosto do paciente, só que é preciso ter cuidado com isso. A técnica se tornou muito popular entre os artistas que divulgam tratamentos, fazendo com que muita gente procure resultados que nem sempre se encaixam com essas necessidades aí de cada um, né? As pessoas vão na onda dos artistas. E é nessa hora que cabe ao bom profissional avaliar se o paciente realmente tem indicação para esse tipo de procedimento. Quem deve se submeter a essa técnica da harmonização orofacial, doutora Mariana? Então, assim como as doenças, né, a harmonização facial, ela também precisa de um diagnóstico facial, né? Passar por um profissional e saber se você tem indicação de determinados procedimentos. E não simplesmente sair fazendo esses procedimentos com qualquer profissional e sem ter um parecer daquele profissional, né? De qual indicação você tem, qual procedimento você tem indicação. Então, as pessoas que chegam até mim
eu realizo um diagnóstico facial, pergunto o que incomoda aquela pessoa, né? Para que dessa forma a gente consiga construir ali um plano de tratamento e adequar algumas assimetrias da face e permitir que essa pessoa ela se posicione melhor na sociedade, que ela tenha mais confiança, seja no seu trabalho, na sua vida social. Então, a harmonização orofacial, ela começa, eu sempre trago o meu paciente também para a saúde bucal, porque a harmonização ela tem que ser uma finalização de um sorriso que está saudável, que está sendo efetivo ali na mastigação, né? Então, a adequação ali da saúde bucal, primeiramente, e depois que essa harmonia seja um fechamento de todo esse tratamento, garantindo ali ao paciente que ele consiga se sentir mais confiante e mais bonito também. Essa falta de equilíbrio, essa falta de harmonia, ela gera problemas de diversas ordens, emocionais, psicológicos, físicos também, né? Isso, com certeza. A demanda, assim, de pacientes que chegam, que estão psicologicamente abalados, que não se reconhecem mais, que passaram aí por esses 2 anos enclausurados dentro do quarto, né? Pacientes que precisam, antes mesmo de uma harmonização, de passar ali para um profissional da área da saúde, que converse com ele e que faça ele perceber quem ele é, antes de mexer no seu rosto. Então, assim, eu tento abordar o paciente como um todo, entendendo a necessidade dele, né, e também encaminhando para profissionais específicos para adequar a saúde como um todo. Uma pergunta polêmica: quem é o profissional que a pessoa deve procurar para esse tipo de procedimento? É o dentista, é o médico, alguém da área técnica? Olha, eu acredito que o profissional que está apto a realizar a harmonização facial é o profissional que tenha conhecimento anatômico, né, da região que ele vai tratar. Então, da área de cabeça e pescoço, o cirurgião dentista, ele passa ali 4 anos da parte da faculdade estudando a anatomia do cabeça e pescoço. Então, o profissional ele tem que conhecer essa anatomia, tem que conhecer as técnicas, os produtos e, principalmente, tratar as intercorrências que são possíveis ali naqueles procedimentos, né? Então, assim, o médico ele está apto a realizar a harmonização orofacial, o cirurgião dentista, assim como outros profissionais também, né, estão sendo liberados pelos seus conselhos a realizarem esses procedimentos. Mas o que eu sempre falo, a gente tem que fazer os procedimentos até onde a gente saiba tratar e também respeitando a anatomia do paciente e respeitando o organismo do paciente. Não precisa de exageros, né, que vai causar deformidades no rosto, causar estranheza. Então, eu acredito que tenha que ter, o profissional que for realizar o procedimento, ele tem que ter um olho clínico e saber onde é necessário colocar determinados produtos, né, que vai fazer bem para o paciente e não causar mal. Perguntas da nossa audiência, faltando 7 minutos para 1h por aqui. E eu começo com você mesma, Mariana, que você está com a palavra. O Luiz Carlos Mota está no Facebook, quer saber quais são os possíveis procedimentos envolvidos numa harmonização facial. Certo. A harmonização realmente ela é repleta, né, de possibilidades. Então, eu vou falar algumas aqui para vocês, como os procedimentos cirúrgicos, né, para afinamento do rosto, como bichectomia, lipoaspiração cervical, para definir melhor o ângulo da face. Tem os procedimentos injetáveis, onde nós podemos estimular o colágeno, que por vezes ali vai ficando com o rosto mais flácido. Nós podemos volumizar o rosto, onde falta volume, né? Então, na região de malar, com ácido hialurônico, mandíbula, mento, lábio. E também trabalhar ali naquelas linhas de expressão que estão, às vezes, marcadas na região de testa, com a toxina botulínica, dentre outros procedimentos aí na harmonização. A Juliana Rocha, no Instagram, quer saber, doutor Alexandre, alguns alimentos vendidos no supermercado com excesso de açúcares e produtos químicos também deveriam vir com bulas? Não, os alimentos não estão sob a supervisão da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
em que pese que o Código de Defesa do Consumidor determina que o rótulo traga detalhadamente todos os componentes da composição desse alimento. É um direito de todo consumidor. De forma clara, com letras legíveis, né? Sem ser, De forma né? clara, sem letras precisar de lupa legíveis. para poder... Sim, e nós temos uma legislação, Mauri, é bom que o ouvinte entenda, e nós temos uma legislação que garante o direito à informação efetivo, não só no papel, não só formal. Então, as pessoas podem se denunciar alimentos com rótulos ilegíveis ou falta de informação, assim como medicamentos. Né? Tem que existir a bula impressa ainda dos medicamentos. Também é um direito da mesma forma. Legal. Doutora Daniele, a Diane Gonçalves no YouTube, a doença celíaca causa apenas sintomas digestivos ou pode haver outros alertas também? Não, é uma doença sistêmica, então ela pode atingir qualquer parte do nosso corpo. Pode ser um primeiro sinal, por exemplo, queda de cabelo, unhas frágeis, manchas nos dentes, manchas esbranquiçadas na primeira infância, pode ser sintomas digestivos como diarreia, constipação, uma osteoporose, alterações de ciclo menstrual, a primeira menstruação, que é a menarca tardia ou uma menopausa precoce. Então, são vários os sintomas, por isso a dificuldade diagnóstica. Pensa que esse paciente ele percorre vários profissionais, porque os sintomas são muitos, até que ele consiga obter o seu diagnóstico, consiga que façam os exames adequados. Doutora Daniele, outra pergunta aqui para você é do seu Jaime, do Jardim Bonfilholi, Zona Oeste aqui da capital, ele está todos os dias com a gente. Obrigado, seu Jaime, mais uma vez. Ele quer saber as consequências para o organismo da ingestão do glúten. Eu perguntava anteriormente da importância, né, o bem que faz, né? Ele pergunta justamente o contrário, né? Se você não tiver nenhum problema relacionado ao glúten, não traz nenhuma consequência. Caso você tenha alguma desordem relacionada a ele, vai ativar o seu sistema imune e pode trazer consequências graves. Então, fraturas de repetição por causa de uma osteoporose, a mulher que não consegue engravidar por uma infertilidade, pode causar linfomas, tumores do intestino, um diabetes, então outras doenças autoimunes associadas. Secretária Sandra, a luta no combate à dengue em São Paulo, como é que está? Pergunta da Luísa Oliveira no Facebook. Ela também fala de vacinação contra outras doenças. Não temos vacina contra a dengue ainda, né? Mas ela pergunta aqui sobre sarampo e essas outras doenças que até há pouco tempo a gente não ouvia falar mais, né? Então, nós temos um trabalho intenso de prevenção à dengue, principalmente na época sazonal, que a gente diz que é quando inicia o calor, setembro, mais ou menos, nós já começamos intensamente o nosso trabalho e vamos aí até maio do outro ano. A gente só tem uma treguinha agora no inverno, mas continuamos o nosso trabalho de prevenção. Nós temos na cidade cerca de 900 agentes de zoonoses, que são controlados pela nossa vigilância ambiental, e eles fazem o estudo larvário, onde na cidade a gente vai ter mais mosquito no próximo mês. Então, estudo larvário, combate à dengue com os bloqueios, onde a gente coloca veneno no quarteirão e no quarteirão adjacente do caso positivo. Temos as atividades educativas, muitas coisas que nós fazemos com relação à dengue. Tomara que em breve a gente possa dizer, nessa história não tem mosquito. Bom, vamos encerrar aqui a participação de cada um. Bem brevemente, rapidinho, sua despedida, Sandra, e os seus canais. Por favor, a gente passa para os demais bem rapidinho, que o tempo já estourou. Gostaria de agradecer, Mauro, a participação. É sempre muito importante mostrar o nosso trabalho para que a população conheça e faça a sua adesão às nossas campanhas do Avança. Muito obrigada. Doutora Daniele, seus canais, bem rapidinho, sua despedida. Daniele? Microfone. Olá, agora sim. Agora vai, então, bem rapidinho. Agradeço a oportunidade de falar sobre a doença celíaca e convido a população a conhecer a FenaCelbra no Instagram, onde tem bastante informação a respeito disso, e também o site. Doutora Mariana, suas despedidas e os seus canais. Obrigada pela oportunidade. Quem quiser mais informações sobre o meu trabalho, pode acompanhar no @doutora_Mariana Oliveira. Obrigada. E doutora Alexandre, suas despedidas e seus canais.
Obrigado pela audiência. Eu estou nas redes sociais pelo meu nome, Alexandre Rolf Moraes, e peçam a bula e leiam a bula. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela presença de todos nessa edição do programa Gente que Fala, edição de quarta-feira, com os assuntos da saúde, do bem-estar e do comportamento sempre. Participaram com a gente hoje Sandra Sabino Fonseca, secretária executiva de Atenção Básica, Especialidades e Vigilância Sanitária aqui na Prefeitura de São Paulo, a gastroenterologista doutora Daniele Kwiatkowski, o doutor Alexandre Rolf Moraes, advogado, especialista em Direito Civil e Direito Penal, e a cirurgiã dentista, doutora Mariana Oliveira Costa. Na mesa de som com a gente hoje, Isaac Barros, valeu Isaac aí pelas operações, Sérgio Souza na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Na sequência musical Trianon até às 6h, depois tem o Radar Paulista com Renato Albuquerque, e agora a repórter Débora Mendonça com as informações do trânsito aqui em São Paulo, nesse momento aqui do rush do horário do almoço. 1h01, tchau minha gente, até amanhã.